Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui dando sequência ao nosso estudo, dando seguimento ao nosso trabalho naquele projeto que você já sabe, SP88, porque serão 88 dicas até o dia da prova objetiva da Polícia Civil do Estado de São Paulo para o cargo de delegado. Nós estamos aqui no segundo dia desse projeto, portanto, é a segunda das 88 dicas. E hoje eu falarei sobre aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Um tema da maior relevância, um tema da parte propedêutica, teórica do direito constitucional, mas sem sombra de dúvidas, um tema que requer todo cuidado para que você não confunda as diversas espécies. É claro que há variadas classificações, porém aquela que salta aos olhos pela sua aderência de forma majoritária por parte das bancas e, portanto, dos examinadores de modo geral, é a classificação do professor José Afonso da Silva. As bancas e os examinadores, como eu disse, de modo geral, aderem a essa classificação. E justamente por isso, nós vamos aqui partir dessa premissa. Da premissa segundo a qual as normas constitucionais, elas ordinariamente podem ter a sua classificação no que toca à aplicabilidade e eficácia em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Começando pelas normas de eficácia plena. O que podemos dizer sobre elas? As normas de eficácia plena, elas têm aplicação direta e imediata. Mas calma, o que significa ter aplicação direta? O que significa ter aplicação imediata? Aplicação direta significa que desde a sua promulgação e entrada em vigor, esta norma ela está apta a produzir todos os seus efeitos. Isso é aplicação direta. Aplicação imediata significa que ela não depende de outra norma regulamentadora. Portanto, a norma de eficácia plena, eu repito, ela tem aplicação direta e imediata. Além disso, ela tem eficácia integral, é dizer, ordinariamente, a rigor, ela não tem o seu espectro de abrangência reduzido por outras normas. Do outro lado, nós temos a norma de eficácia contida, que a professora Maria Helena Diniz chama de eficácia prospectiva. Normas de eficácia contida ou, segundo a professora Maria Helena, normas de eficácia prospectiva. Na obra Elementos de Direito Constitucional, o ex-procurador do Estado de São Paulo, Michel Temer, daí a utilidade da classificação, ele traz que a norma de eficácia contida também pode ser chamada de norma de eficácia redutível ou ainda norma de eficácia restringível. Isso significa o que, Eren? Significa que, num primeiro momento, ela se aproxima das normas de eficácia plena, porque elas também têm aplicação direta, também têm aplicação imediata, ou seja, desde a sua promulgação e entrada em vigor, estão aptas a produzir os seus efeitos e não dependem de normas regulamentadoras. Entretanto, ao contrário das normas de eficácia plena, que tem eficácia integral, a norma de eficácia contida, ela tem eficácia não integral, é dizer, ela pode ter o seu campo de abrangência reduzido, restringido, contido por outras normas. E aí, vale lembrar, sejam elas normas da própria Constituição ou ainda normas infraconstitucionais. Por isso a classificação redutível, restringível, contida, justamente por elas terem a possibilidade de ter o seu espectro de abrangência reduzido, restringido, contido por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais. O exemplo clássico de normas de eficácia plena são normas que criam órgãos ou atribuem competência. Então, por exemplo, a emenda 45 de 2004 consagrou a reforma do Poder Judiciário, 8 de dezembro de 2004, e a Constituição Federal, que no artigo 92 trazia, são órgãos do Poder Judiciário, inciso 1, o Supremo Tribunal Federal, inciso 2, o Superior Tribunal de Justiça, agora depois do 1 não vem o 2. Aliás, desde 2004, porque depois do 1 vem o inciso 1A. E o inciso 1A vai dizer que são órgãos do Poder Judiciário, agora inciso 1A, o CNJ. Ou seja, essa norma cria o CNJ, ela cria um órgão, nesse caso a norma de eficácia plena. Normas que atribuem competências, artigo 102, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade em face de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade em face de lei ou ato normativo federal. Ou seja, essa norma atribuiu ao STF, na qualidade de guardião da Constituição, a competência para julgar essas ações. Normas que criam órgãos. E agora, normas que atribuem competências, exemplos de norma de eficácia plena. E o que seria, professor, um exemplo de norma de eficácia contida? Bom, norma de eficácia contida, o exemplo clássico, artigo 5º, inciso 13.
A Constituição vai dizer no artigo 5º 13 que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então veja, ordinariamente o sujeito que ele conclui a sua graduação, ele pode exercer atividade profissional, mas isso em regra. Excepcionalmente, eu posso ter uma lei, observe, uma lei, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Existe uma reserva legal aqui. E aí, ela pode trazer requisitos adicionais daqueles que são comuns. Por exemplo, na advocacia não basta o bacharelado, você precisa ser aprovado em um exame de ordem nacionalmente unificado, porque tem previsão em lei para que isso aconteça, em lei federal. E nesse caso, o Supremo, inclusive, já disse que é constitucional o exame da OAB. Então esse é um exemplo clássico de norma de eficácia contida, redutível ou restringível, porque de um modo geral você tem que é larga a possibilidade de exercício das profissões, mas a lei pode estabelecer contenção, trazendo requisitos outros que podem restringir, portanto, esse exercício profissional. E, por fim, a norma de eficácia limitada, que é aquela que, diferente das duas primeiras, tem aplicação indireta, porque desde a sua promulgação e entrada em vigor não estão aptas a produzirem seus efeitos. A sua eficácia, além de indireta, ela é mediata, não é imediata, é mediata, porque ela depende de uma outra norma regulamentadora e por isso a sua eficácia aqui vai ser reduzida, justamente por conta dessa limitação. Para finalizar, lembramos que a norma de eficácia limitada pode ser de princípio institutivo ou organizativo, é uma subclassificação, ou de princípio programático. A norma de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo é aquela que, de modo geral, estrutura e organiza entidades, órgãos e instituições. Exemplos, artigos 33 e 88 da Constituição. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Ou seja, eu dependo de uma lei, mas quando a lei vier, ela não vai implementar nenhum direito ou garantia fundamental. Ela vai cuidar do esquema organizatório e funcional, naquele particular, dos territórios. Artigo 88, em igual sentido, a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos no âmbito da administração pública. Eu preciso de uma lei, é limitada, mas essa lei não traz programas de implementação de direitos e garantias fundamentais, também diz respeito à criação e extinção de órgãos, é um aspecto organizatório e funcional. Já as normas de princípio programático, lembrando, espécies de normas de eficácia limitada segundo José Afonso da Silva, são as normas programáticas. E o que seriam, Éden, normas programáticas, se o seu examinador lhe perguntar? Ora, são aquelas que se revestem sob a forma de promessas ou programas a serem implementados pelo Estado para a consecução dos seus fins sociais, é dizer, políticas públicas. Vale lembrar que as normas programáticas andam de mãos dadas com a Constituição dirigente, ou seja, aquela que traz um direcionamento à atuação dos governantes no sentido de implementarem as melhores políticas públicas, aquelas mais aptas à satisfação das necessidades coletivas. Portanto, este foi um grande sobrevoo sobre a aplicabilidade e eficácia das normas e eu tenho certeza que ela vai ser muito útil na sua prova, sobretudo diante dessa cobrança. Portanto, um grande abraço, bons estudos e até a próxima dica. Tchau, tchau!